Uma boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor, registrada em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitas vezes nós olhamos para certos eventos que acontecem no Brasil e no mundo. São jogos de futebol, são lutas de MMA, e nós vemos ali uma grande torcida, tanto para um time como para outro time, tanto para um lutador como para um outro lutador. E assim, havendo aquela partida, a torcida vibra, a torcida canta hinos ao seu time, empolga ao seu time, ao lutador, para que ganhe aquela batalha, aquele jogo. E sempre ali sai um vencedor. E a torcida fica eufórica, e briga, e festas, e tudo mais acontece nesses eventos. Ali um vencedor sai, e um perdedor também. E aquela partida fica por ali, aquela luta fica por ali, e acabou-se. E o vencedor, ele leva o seu troféu, ele leva a sua medalha, o seu cinturão, e até que haja uma outra oportunidade para que ele possa ir a uma revanche, para que ele possa ir confrontar novamente aquele adversário, para mostrar a sua força. Pode ser que ele ganhe, pode ser que ele perca, mas vai haver uma revanche. Há condições de haver uma revanche. Nós vemos aqui a crucificação de Jesus. E por que eu digo sobre esses eventos? Porque a Bíblia me mostra que Jesus está sendo crucificado. Jesus está ali pregado naquela cruz, depois de passar por açoites, depois de passar por chacotas daquele povo, e pessoas cuspindo em sua face, colocaram-lhe uma coroa de espinho na sua cabeça, e as suas frontes ficaram sangrando, batiam com uma cana em sua cabeça, em sua coroa, para que perfurasse mais, e o seu sangue se esvaía, e uma dor tremenda. Agora a Bíblia me mostra Jesus crucificado nessa cruz, e o povo, os malfeitores, olhavam para ele e gritavam e zombavam, como se fosse uma brincadeira, e diziam: Tu não és o rei dos judeus, por que não te salva a ti e salva os outros também? E ali eles olhavam e passavam por baixo, e a Bíblia diz que eles, estando embaixo daquela cruz, eles maneavam a cabeça e riam e zombavam. Satanás e seus demônios estavam olhando, pensando que iria acabar por ali.
iria acabar como se fosse uma partida de futebol, que talvez pudesse ter uma outra oportunidade, e naquele dia ele perderia. Satanás e seus demônios pensavam que estava tudo acabado, que ele estava vencendo. Mas não. Jesus Cristo estava sendo crucificado naquele dia, mas naquela crucificação, ele foi mais do que vencedor. A Bíblia diz que os soldados lhe ofereciam vinagre. A Bíblia diz que eles lhe furaram o seu lado direito, os seus pés e as suas mãos pregados naquela cruz. E sofrendo por todo escárnio possível ali. Era como um espetáculo para aquele povo. Era como se fosse uma partida de futebol, a qual Jesus fosse o perdedor para eles, e eles sairiam dali sorrindo. Mas a palavra de Deus nos mostra que naquele dia os anjos se calaram naquele momento. O céu ficou calado, olhando aquele vitupério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, por sua vez, ali naquela cruz, olhando aquelas pessoas, e via aquele que ele curou, via aquele coxo que ele fez andar, aquele cego que ele fez enxergar. Talvez aquela mulher do fluxo de sangue estava ali. Talvez aquele coxo do tanque de Betesda poderia estar ali. Não sei. Mas Jesus via aquele povo ali, uns escarnecendo, outros com o coração dolorido, doendo, por ver o Mestre ali na cruz. Pedro, Tiago, João e os demais olhando aquela cena. E Jesus, por sua vez, ele olha para a cruz, para os céus, e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, o astro-rei parou de brilhar. Naquela hora, o sol não brilhava mais. O véu do templo se rasgou quando ele expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Quando Jesus diz está tudo consumado, ele sela aquele momento, e Satanás achando que ele tinha morrido, mas na realidade ele acaba ali com a sua vitória em cima de Satanás. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, mas a Bíblia vem nos dizer que depois de 3 dias ele ressuscitou. Ainda ali naquela cruz, Jesus nos dá grandes exemplos na sua morte, e a Bíblia fala de um certo José de Arimateia, um homem honrado, um homem que fazia parte do Sinédrio, um homem que era rico. Segundo historiadores, ele era proprietário de uma frota de navios que exportava minérios naquela época. Aquele homem era um discípulo escondido de Jesus. Ele participava das reuniões de Jesus ali, juntamente com os apóstolos, escondido porque ele tinha medo dos seus amigos, dos seus colegas, saberem que ele estava do lado de Jesus, que ele cria em Jesus. Mas naquele dia, a Bíblia fala que ele não teve medo de esconder. A Bíblia diz que ele chega em Pilatos e pede o corpo de Jesus, para que ele pudesse cuidar. A Bíblia Sagrada nos diz que também foi um certo Nicodemos, que também participava das reuniões ali, as ocultas. E a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 19, a partir do verso 38, que foi ali José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia comprou um lençol fino por cerca de 4,5 metros, 4,60 metros, e 1,5 metros de largura. E agora ele leva aquele linho fino, que deve ter custado uma fortuna, ele leva para envolver o corpo do Senhor.
A Bíblia Sagrada diz que aquele homem envolve o corpo do Senhor Jesus Cristo naquele lençol caro que ele havia comprado. Também Nicodemos leva algo de um valor grande. São 100 arratéis de mirra e aloés, essências caras daquela época. Cerca de 49 a 50 quilos para perfumar o corpo do mestre. Jesus é envolto naquele lençol, perfumado com aquelas essências que Nicodemos levou. E José de Arimateia arruma um túmulo, a qual não havia ainda ninguém sido usado por ninguém ali. Ninguém tinha sido sepultado naquele lugar. Era um túmulo novo. E eles sepultaram ali o corpo de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele apareceu. A Bíblia diz que as mulheres que chegaram ali, Maria Madalena e os demais chegaram ali para procurar a Jesus. E viram que ele não estava mais ali. E o anjo, vestido de branco, diz a elas, para aquelas mulheres: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ei, maravilhas de Deus! Ele não mais está aqui, ele já ressuscitou. A Bíblia diz que aqueles lençóis caros que José de Arimateia comprou e aquelas essências que foram perfumadas, que foram levadas para perfumar o seu corpo, elas serviram para dar um sepultamento de honra ao Senhor, mas elas ficaram ali. Jesus nos dá exemplo, porque a Bíblia diz que o lençol que envolvia o seu corpo estava sobre aquela pedra. E ainda com o cheiro daquelas essências que estavam ali. E Jesus aparece aos demais depois e com outras vestes. Penso eu que aquelas vestes devem ter sido preparadas pelo próprio Deus e nunca ter sido usada por ninguém. Nunca foi usada por ninguém, porque o Mestre ressuscitou, ele não iria usar uma roupa usada. Mas agora Jesus ressuscita e ele aparece aos demais, mostrando que ele não perdeu, mostrando que a luta acabou sim, mas para o diabo e os seus demônios, para Satanás e todo o inferno. A Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou e que ele está vivo. E nós vimos esse Jesus aparecendo ali aos discípulos, a Pedro, Tiago, João, aquelas mulheres que o seguiam, a Cleófas no meio do caminho. E quando Jesus subiu aos céus, ele mandou o Consolador. E agora João tem uma visão linda em Apocalipse, na ilha de Patmos, onde foi revelado o Apocalipse. E essa visão, ele diz que ele foi arrebatado em espírito. E quando ele virou para ver uma voz que chamava por ele, e ele virando para ouvir, ele vê no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Agora não mais vestido com aqueles lençóis que José de Arimateia envolveu, caro, mas que para Deus não valia de nada. O valor dele tinha muito valor aqui na terra, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora não mais aquele perfume que foi colocado em seu corpo, não estava mais com ele. Porque quando João olha e ele vê, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha,
e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Que maravilha! Agora ele não está mais ali com aquelas vestes, ele já não está mais ali com aquela aparência de um defunto, não. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. E este mesmo Jesus, vestido desta mesma maneira, um dia abrirá os céus e aparecerá para buscar a sua igreja. E todos aqueles que zombaram, e todos aqueles que o maldisseram, todos aqueles que cuspiram em Jesus, todos aqueles que viraram as costas para Jesus, todos aqueles que não quiseram seguir o testemunho de Jesus, todos aqueles que não quiseram seguir a palavra de Jesus, todos aqueles que não quiseram segui-lo, vão ter que se dobrar diante dele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus está vivo. E naquele dia todos esses que fizeram todas essas coisas não serão como uma partida de futebol, que poderão voltar para ver aquele adversário ganhar ou perder, para ver aquele lutador perder ou ganhar novamente. Não, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu na cruz do Calvário. E na cruz ele nos deu a salvação. E na cruz do Calvário ele nos deu o seu sangue, que é o que nos traz o perdão e que perdoa o pecado, que lava o pecado da humanidade. Todo aquele que deixa que o Senhor lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele é purificado e ele recebe a salvação. Se você crê nessa palavra, se você crê nesse Jesus, você pode receber também a salvação do Senhor.